Boa noite. Boa noite às amigas e amigos também que nos acompanham pelas redes sociais. Eu inicialmente quero agradecer o convite da Adriana, uma alegria estar aqui com vocês, primeira vez nesta casa. Minha gratidão e que Jesus nos abençoe e nos envolva a todos com sua santa paz. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec apresenta aquela definição do verdadeiro espírita que nós conhecemos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Nessa fala de Kardec, nós vemos dois momentos distintos. Um primeiro momento, nós poderíamos dizer que é quando nós conhecemos a doutrina espírita e nós nos encantamos com os postulados, com os ensinos que a doutrina nos oferece. Então nós percebemos, muito geralmente, que muitos de nós, ao travarmos os primeiros contatos com a doutrina, nós nos transformamos. Nós percebemos já aquela pessoa um pouco mais paciente, aquela pessoa um pouco mais tolerante, mais fraterna, com uma nova visão de vida. Acontece já uma primeira transformação. Mas, como Kardec diz, também pelos esforços que emprega para domar as inclinações más. Ou seja, não bastará essa primeira transformação que ocorre conosco. A partir do momento que nós vamos conhecendo mais a fundo a doutrina, nós vamos percebendo quanto ainda que temos que trabalhar em nós, quantas imperfeições que ainda carregamos, que será preciso um trabalho constante, diário, de nos conhecermos e de nos adaptarmos à mensagem do Cristo. Então, nós perceberemos que haveremos de realizar no transcurso aí do tempo essa transformação ou conversão, nos convertermos à mensagem do Evangelho, que é o tema aqui da nossa fala de hoje, conversão. Vamos pensar um pouco sobre isso. Também no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec apresenta aquele tópico, creio que conhecido de muitos, chamado o homem de bem. O homem de bem, nós vemos lá que Kardec enumera muitas qualidades desse homem de bem, pessoa de bem, o termo homem usado para homem e mulher, a pessoa de bem. Então nós vemos ali quantas qualidades que o codificador apresenta que seriam para nós a meta a alcançar. Deveria ser para nós o objetivo maior de vida, buscar nos tornarmos essa pessoa de bem, que está ali no Evangelho. E para isso, amigos, dentre tantas obras maravilhosas da doutrina espírita, eu destacaria uma essencial para a nossa transformação moral, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra traz a moral do Cristo, mas com a diferença que apresenta as explicações, a luz que a doutrina espírita projeta sobre o ensino de Jesus. Então, os espíritos superiores comentarão, junto de Kardec, cada ensino de Jesus, para a gente ver a importância dessa obra, conhecermos esse livro, estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente se torne efetivamente alguém melhor. Mas falando sobre as conversões, nós percebemos que as conversões, em geral, demandam séculos de reencarnações, de lutas, muitas e muitas reencarnações precisaremos para que a gente alcance uma condição moral melhor, para que a gente avance espiritualmente, Então, eu quero lembrar algumas conversões que foram marcantes, algumas, porque são inúmeras, Muitos exemplos marcantes para nós. Eu lembraria primeiro o nosso benfeitor Emmanuel. O Emmanuel diz
naqueles romances maravilhosos, né, os romances históricos de Emmanuel, principalmente no livro Há 2000 anos, que ele viveu a época de Jesus. Não vamos nem recuar muito, né? Vamos trazer apenas algumas das reencarnações desse espírito. Emmanuel viveu como senador Públio Lentulus, na época de Jesus. Ele era um senador do Império Romano. Era um senador de prestígio, com poder, um homem inteligente, né? Poderoso e muito orgulhoso, vaidoso naquela época. Então Emmanuel, ele nos conta que naquela personagem de Públio Lentulus, ele certa vez tem um encontro com Jesus. Imagine que maravilha deve ter sido isso, né? Poder conversar com o Cristo. Por quê? Ele procura Jesus naquela época, como Públio, porque a sua filha estava gravemente enferma. E a pedido da esposa, Lívia, ele vai buscar Jesus para curar sua filha. Mesmo que a contragosto, ele não estava muito satisfeito de se humilhar, né, no entendimento dele, para pedir a ajuda de um simples galileu. Então ele vai em busca de Jesus, tem uma conversa ali com Jesus, e a emoção, diz o próprio Emmanuel, né, narrando no livro Há 2000 anos, que quando ele vê Jesus e começa a perceber o magnetismo que Jesus irradiava, ele se ajoelha, ele sem perceber está de joelhos diante de Jesus. E Jesus então vai dizer a ele, em meio à conversa: está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. E nós sabemos que o Emmanuel, o Públio Lentulus daquela época, não conseguiu aproveitar aquele momento tão importante. Por quê? Porque ele carregava uma condição, muitas posses, os títulos, né? A importância que ele tinha, o orgulho ainda. Então ele não conseguiu renunciar a tudo isso para seguir aquele homem simples, mudar radicalmente de vida. Então naquela hora, Públio não conseguiu aceitar o convite. E nós vemos que esse espírito precisaria então de muitas reencarnações para alcançar a sua redenção, a sua conversão. E nós vemos assim, ele mesmo conta no livro 50 anos depois, que ele volta, né? O Públio Lentulus volta como escravo Nestório. Olha a reencarnação que interessante. Ele era um senador de alta, né, importância do Império Romano e na próxima reencarnação volta como escravo. Entendamos, amigos, que não é castigo isso. Poderia pensar assim, mas ele foi castigado porque ele foi orgulhoso, né, ele desprezou os mais simples, então é castigo. Não é castigo. A reencarnação representa a misericórdia e o amor de Deus por nós. Então Deus nos oferece uma oportunidade de acordo com a necessidade do espírito. O que ele mais precisava era desenvolver humildade, buscar valores morais, tentar compreender a mensagem do Cristo. Então a figura do escravo era o que mais lhe convinha naquele momento. E como escravo Nestório, ele já começa a buscar o ensino de Jesus e se torna cristão. Já desde essa reencarnação seguinte, ele já começa a seguir. Vemos depois esse espírito ainda reencarnando como Padre Manuel da Nóbrega, junto do Anchieta, né, aqui no Brasil, naquele trabalho de catequização dos índios. Ele também realiza um trabalho bonito na fundação da cidade de São Paulo, um marco tão importante. Depois vemos esse espírito reencarnando como Padre Damiano. Estou lembrando aqui apenas algumas das reencarnações de Emmanuel, né? Teria muitas outras. Ele volta também como Padre Damiano, está relatado no livro Renúncia, maravilhoso, né? Quem não conhece, leia, um romance daqueles de Emmanuel. E ele, como Padre Damiano, ele era um padre católico, mas que apresentava ideias contrárias ao fanatismo da igreja. Ele já vinha com ideias revolucionárias, né, ideias diferentes. Nós vemos diálogos de Padre Damiano com Alcione, que é a personagem principal do livro,
mostrando ideias muito parecidas com aquelas que a doutrina espírita nos apresentaria muito tempo depois. Então a gente vê esse espírito em várias reencarnações, até hoje se tornar aí esse espírito tão admirado por nós todos, né? Emmanuel, nós sabemos que é um professor do Evangelho. Que eu saiba, não vi outro espírito explicando tão bem o Evangelho quanto ele. E para a gente ver quantas reencarnações e muitas outras, né? Para que ele chegasse a essa condição. Lembrando um outro caso de conversão bonito também, é o apóstolo Judas. Judas, o apóstolo de Jesus, que muitos até hoje, por desconhecer, imaginam, ficam criticando, crucificando Judas, né? Malhando aquele boneco, como tanto tempo foi feito. Mas Judas, ele tinha, no fundo, a ideia dele era levar Jesus ao poder. Ele queria que Jesus fosse um rei realmente, mas ele não compreendeu o reino de Deus que Jesus falava. Ele não compreendeu a missão sublime do Cristo. E ele achava que Jesus era um pouco lento demais, né? Ele queria apressar um pouco as coisas. Então ele fez aquele plano imaginando que se ele entregasse Jesus, Jesus se defenderia e assumia o poder, então mudaria tudo. Mas quando ele percebe que ele foi, de certa forma, enganado, iludido com aquele plano, ele fica tão desesperado ao ver Jesus preso e condenado, que ele tira a própria vida, nós sabemos. E Humberto de Campos, nos seus livros maravilhosos, vem contar que certa feita ele encontra o apóstolo Judas às margens do Rio Jordão, naquele lugar onde tinha convivido com Jesus, e ele começa a conversar com Judas. E Judas diz a ele que durante muitos séculos ele enfrentou reencarnações expiatórias dolorosas, mas que ele já se encontrava redimido, pacificado com sua consciência e com a lei divina, mas que ele gostava de retornar àquela localidade para relembrar os bons tempos com Jesus. Então, outro caso bonito, né, de conversão, de transformação. Lógico, hoje Judas já voltou ao grupo do Cristo, já é um auxiliar de Jesus novamente, enquanto muitos aí estão a criticá-lo até hoje. Mas a culminância, né, da redenção de Judas aconteceu em uma reencarnação dele, não sei se todos sabem, mas ele veio na figura de Joana d'Arc, aquela que lutou, né, pela França e acabou, né, seus dias martirizado numa fogueira. Então aquela foi uma das reencarnações culminantes da sua conversão. E gostaria de lembrar só mais um caso de uma conversão bonita também, que é a conversão de Vicente de Paulo, o nosso São Vicente de Paulo. Conta o irmão X, também na psicografia do Chico Xavier, no livro Palavras do Infinito, ele diz assim, eu vou ler aqui um trechinho. O irmão X diz assim: as mãos que hoje cortam as felicidades alheias, amanhã se recolherão como galhos ressequidos nas frondes verdes da vida. Ou seja, lei de causa e efeito. Né? Tudo aquilo que nós fazemos levando prejuízo para alguém, encontraremos a consequência dolorosa. Mas vejam a frase que ele diz agora. As iniquidades de um Herodes podem desaparecer sob o manto de renúncias de um Vicente de Paulo. Vou ler de novo. As iniquidades de um Herodes podem desaparecer sob o manto de renúncias de um Vicente de Paulo. Quem foi Herodes? Aquele rei, à época de Jesus, né? O rei Herodes. E o rei Herodes, naquela época, ficou sabendo que havia nascido uma criança, que muitos diziam que era o Salvador tão esperado. Porque haviam, amigos, profecias de 500, 700 anos antes, que falavam da vinda do Messias, certo? Então, o rei Herodes ficou sabendo que corria um boato que uma criança nascera
e que provavelmente era aquele Messias tão esperado, era Jesus. Ele tenta encontrar onde estava essa criança para matá-la. Ele queria eliminar o perigo no seu entendimento. Ele não encontra Jesus, a criança. E o que ele faz? Determina aquela ordem, né, tão lamentável, a matança de crianças de até 2 anos de idade, para tentar eliminar o perigo no seu entendimento. Ele se sentia ameaçado, ele achava que aquela criança um dia se tornaria rei e iria destroná-lo. Então o medo dele era esse. E quando ele faz isso, conta Humberto de Campos, o irmão X, que depois de muito tempo na sua desencarnação, depois que ele espia longo tempo na dimensão umbralina, como é o normal daqueles que erram muito, Herodes, no mundo espiritual, reconhece o seu erro grave. Ele se arrepende profundamente daquela decisão triste, lamentável, e aí então ele começa um processo de reabilitação. Ele reencarnaria, amigos, durante muitos e muitos séculos. Sabe como? Diz Humberto de Campos, era aquele protetor da infância desvalida. Olha que beleza. Aonde ele havia errado, era onde ele haveria de trabalhar nas próximas reencarnações. Essa é a lei divina. Não é um castigo, mas é uma oportunidade de corrigir o erro passado. Então ele voltou muitas vezes como uma pessoa simples, que acolhia crianças abandonadas, acolhia aquelas crianças rejeitadas pelos pais, e durante muitos e muitos séculos assim ele fez, até que um dia ele reencarnou como Vicente de Paulo. Vicente de Paulo foi a reencarnação do rei Herodes. Imaginem isso. Vicente de Paulo era a representação da doçura, né? Da bondade, da caridade. Imagine como que se transformou esse espírito no transcorrer dos séculos. Quando eu preparava isso, eu me recordei de uma poesia que retrata muito bem isso. A poesia de Castro Alves, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, a poesia chamada Marchemos, que Castro Alves diz assim, só um trechinho, ele diz assim: é a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Que beleza, amigos, a criação divina. Quando Jesus disse: Pai, das ovelhas que me confiastes, nenhuma se perderá, é isso. Quem imaginaria que aquele rei maldoso, com aquela atitude tão triste de mandar matar crianças, se transformaria num espírito como Vicente de Paulo? Esse exemplo da caridade que deixou essa ordem que muitos hoje pedem para vir dar continuidade ao seu trabalho. Então assim a gente vai pensando nessas conversões, poderíamos lembrar de muitas, né? Teria a conversão de Saulo de Tarso, de Maria de Magdala, que foram impactantes, transformaram-se radicalmente na própria existência. Mas eu quero trazer aqui agora uma conversão que eu acho que fala muito a nós, ao nosso coração. A conversão de alguém que nós sentimos uma proximidade pela forma de ser dessa pessoa que viveu, aquele tempo. Eu estou me referindo ao apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, como nós sabemos, de início, ele era uma pessoa dura, intransigente. Ele afastava as pessoas que buscavam Jesus. Ele dizia para aquelas pessoas: quem é você? Um pecador? Vem aqui buscar Jesus? Você não merece. Então esse era o Pedro do início, Aquele homem rude, agressivo, impaciente. E ele conviveu com Jesus durante 3 anos, de estreita ligação. Jesus ficava muitas vezes na casa de Pedro,
né, como nós sabemos. E depois de 3 anos, naquele momento da última ceia, que é quando Jesus reúne os discípulos para prepará-los para a tarefa que prosseguiria, aquele momento importante, né, que antecedia o Calvário do Cristo, Jesus diz a Pedro, amigos, da seguinte forma: e tu, Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Eu imagino que Pedro deve ter ficado triste ao ouvir essa frase de Jesus. Como assim? Ele não estava convertido ainda, 3 anos de convivência com Jesus, e não estava. Vejam, 3 anos de aprendizado, presenciando aquelas curas, aqueles ensinos maravilhosos. É lógico que ele já tinha assimilado muito dos ensinos do Cristo, mas ele não estava completamente convertido a Jesus. Ele não tinha feito ainda a transformação por dentro verdadeira. Por isso Jesus disse a ele: quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus sabia que precisaria mais um tempo. E nós sabemos que na sequência dos acontecimentos, Jesus é preso e Pedro, né, como Jesus previu, nega o Cristo por 3 vezes. E Jesus havia dito a ele: tu me negarás por 3 vezes antes que o galo cante. E ele disse: jamais, Senhor, irei contigo onde for preciso. E quando ele nega a 3ª vez, é como se caísse a ficha dele. Naquela hora ele percebeu a sua fragilidade. Naquele momento ele entendeu por que Jesus falou assim com ele: quando te converteres, confirma teus irmãos. Mas a partir daquele momento, Pedro então iniciaria uma longa jornada da busca da sua conversão verdadeira. E nós vemos, amigos, numa crônica de Humberto de Campos, gosto muito dele, já deu para perceber, né? Humberto de Campos tem uma crônica, dentre tantas maravilhosas, que ele fala do apóstolo Pedro, num momento interessante para a gente ver como que ele não estava realmente ainda convertido. Essa crônica está no livro Contos e Apólogos, chamada A Esmola da Compaixão. Conta ele, Humberto de Campos, que quando Jesus retornou às esferas espirituais, depois, né, da morte na cruz, depois de conviver um tempo ainda com os apóstolos em espírito, chegou aquele momento que Jesus voltou à sua morada celeste. E aí os discípulos continuaram o trabalho de Jesus. Eles se reuniram numa casa onde eles atendiam aqueles necessitados de toda a ordem, né? Os desvalidos. Essa casa que ficou conhecida como a Casa do Caminho, todos os dias filas se formavam ali buscando o socorro, o amparo daqueles discípulos. Eram velhinhos desamparados, eram alienados mentais, mãezinhas com crianças enfermas nos braços, enfim, toda a ordem de necessidade ali se reunia, buscando aquele socorro. E Humberto de Campos destaca que Pedro atendia sempre com muita dedicação, com muito amor, mas Humberto de Campos, mostrando para nós que Pedro ainda não estava completamente convertido, ele vai buscar um dia que Pedro não estava muito bem. Pedro naquele dia estava irritado, muito irritado, para nos mostrar essa ideia da fragilidade ainda do apóstolo. E naquele dia, então, Humberto de Campos destaca que Pedro chama um auxiliar do trabalho e diz a ele: observa aquele homem que vem em nossa direção com o braço ressequido. Aquele infeliz espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. Não é justo que ele sofra agora? E depois Pedro diz a um outro auxiliar: observa aquela mulher que vem se arrastando pelo chão, com o corpo cheio de feridas. Essa mulher é orgulhosa e cruel, porque muitos presenciaram o seu riso sarcástico diante de escravos agonizantes
que ela mandava espancar até a morte. É justo que ela sofra agora. E assim ele foi, apontando as mazelas daquelas pessoas. Naquele dia, não que ele fosse sempre assim, mas naquele dia ele estava fora de si, ele estava irritado, né? Estava desarmonizado. E aquele dia foi longo, foi tenso, até que ao final do dia, Pedro estava sozinho na casa, fechando para o descanso noturno. Quando ele estava lá ao fundo, não percebeu que entrou um peregrino humilde, um peregrino em silêncio, e ele lá fechando algumas janelas, algumas portas. A hora que ele virou-se, viu aquele peregrino ao longe, e ele perguntou áspero: ei você, o que quer a esta hora? Eu estou fechando, preciso descansar. E aquele homem manteve silêncio, nada falou. E Pedro resmungou de novo: diga logo o que quer, eu preciso descansar. E aquele homem em silêncio. Então Pedro veio se aproximando dele. E quando ele caminhava em direção àquele peregrino, ele notou que os pés daquele homem apresentavam marcas de sangue. Olhou para as mãos também com marcas de sangue. E quando ele se aproxima e percebe bem, olhando nos olhos daquele homem, ele, perplexo e desfalecente, reconhece que estava na presença do Mestre. Jesus ali estava. Pedro então se ajoelha chorando, lágrimas, ajoelhados ali e gemendo, diz Humberto de Campos, ele pergunta: Senhor, Senhor, o que pretendes desse teu servo? E Jesus então acaricia os cabelos de Pedro, ajoelhado no chão, e responde a ele com voz triste: Pedro, Pedro, nós não fomos chamados para socorrer as almas puras do caminho. Venho rogar-te a caridade do teu silêncio, quando não puderes ajudar. Suplico-te, Pedro, para os filhos da minha esperança, a esmola da compaixão. Naquela hora, essas palavras do Cristo bateram forte no coração de Pedro. Ele que já vinha num trabalho de reconstrução, de renovação, sentiu mais ainda a necessidade de se renovar, de evitar essas atitudes incoerentes, que ele tivesse então mais paciência, mais tolerância, mais compreensão. E assim Pedro foi, trabalhando dia após dia, com amor, com dedicação. Com o passar do tempo, Pedro foi se tornando uma referência para os apóstolos. Ele já não era mais aquela pessoa irritada de outrora. Ele já não era mais aquele homem agressivo. Agora ele era acolhedor, amoroso. Ele tinha já transformado seu coração. Ele passou a ser conhecido como o pai de todos, um senhor já idoso. E assim ele foi transformando verdadeiramente a sua vida de acordo com os ensinos do Cristo, até que ele vive até os 80 anos de idade, e então ele é martirizado, morrendo crucificado também, mas ele pede que fosse de cabeça para baixo, porque não se julgava digno de morrer como Cristo. E quero me lembrar aqui agora, amigos, de uma mensagem do professor Emmanuel, que muito vai contribuir para essa nossa reflexão. O Emmanuel apresenta uma mensagem chamada Convencer-se e Converter-se. Olha que tema interessante, né? Está no livro Perante Jesus. E o Emmanuel diz assim: muito fácil convencer-se alguém da verdade do Senhor, transformando a vida dos companheiros. Muito difícil, porém, converter-se ao Senhor da verdade, renovando a própria vida. Olha que beleza de colocação de Emmanuel. Porque vejam,
Nós todos que aqui estamos completamente convencidos de que Jesus é o Mestre. Não estamos convencidos de que a mensagem do Cristo é verdadeira, de que a mensagem do Cristo é divina, toca nosso coração. Estamos completamente convencidos. E a gente fica tão feliz, alegre ao conhecer essa mensagem que a doutrina espírita nos mostra com tanta clareza, que nós queremos compartilhar essa mensagem, nós queremos falar da mensagem do Cristo para outros, e a gente leva essa mensagem com muito amor, esperando que os companheiros se transformem. Mas e nós? Nós que estamos convencidos, fazemos a transformação em nós? Porque convertido é a pessoa que está convencida e aplica essa mensagem na sua vida. Transforma a sua vida de acordo com essa mensagem. Esse é o convertido. Convertido é aquele que vive a sua vida de acordo com o Evangelho. Difícil. É a nossa meta. Então, convertido é aquela pessoa que aprendeu a perdoar, é paciente, é tolerante, é compreensiva, é fraterna. Porque a gente vê que o convertido se torna num apóstolo do Cristo. E vejam que há uma diferença entre apóstolo e discípulo. Tem gente que pensa que é a mesma coisa, mas não é. Discípulo quem é? Discípulo é aquele que tem um mestre, que segue o seu mestre, que aprende com o seu mestre. Esse é o discípulo. Agora, apóstolo é o discípulo que vive de acordo com as lições do mestre. Então, a nossa busca é essa, de nos tornarmos um dia um apóstolo de Jesus. Por enquanto, somos aspirantes a discípulos, né? Estamos tentando seguir Jesus dentro das nossas possibilidades. Mas o que o Cristo espera de nós é que nós, cada vez mais, nos esforcemos para trazer os ensinos dele para a nossa vida. Não adianta achar o Evangelho bonito, ler, se emocionar e deixar. Precisamos trazer para a nossa vida. Então, nessa mensagem, o Emmanuel diz ainda: o homem apenas convencido pode distribuir benefícios incontáveis e atingir o fim da existência terrestre em angustiosa fome do coração. Olha que sério isso. O que ele está dizendo? Nós que estamos convencidos da mensagem do Cristo, nós sabemos que nós temos o maior prazer em realizar um trabalho no bem, não é? Nós queremos ser pessoas caridosas, fraternas. Muitos de nós realizamos um trabalho na casa espírita, numa ONG, quer seja no próprio lar. Nós já estamos tentando fazer o bem dentro das nossas possibilidades, certo? Então nós somos esse que Emmanuel fala, que podemos estar fazendo muitas coisas boas, mas chegarmos ao fim da existência com angustiosa fome do coração. É preocupante isso. Por quê? Aqui, amigos, é algo muito sério para a gente pensar. Existe uma diferença entre fazer o bem e ser verdadeiramente caridoso. Existe uma diferença. Fazer o bem o que é? Qualquer benefício que a gente leva ao próximo é o bem. Dar uma sopa fraterna, uma cesta básica, aplicar um passe, trabalhar na reunião mediúnica. Isso tudo são práticas do bem, benefícios que nós levamos a alguém. Agora, a grande pergunta é: como que nós fazemos isso? Qual o sentimento que nos move na hora da prática do bem? Porque, reconheçam, pode ser que uma pessoa que trabalhe na sopa fraterna, pegando apenas um exemplo, aquela pessoa que todas as semanas está lá na sopa fraterna, mas pode ser que essa pessoa doe essa sopa com aspereza, se sentindo superior àquele que recebe, impaciente. Vale isso?
Ele fez o bem, levou o benefício para alguém, mas para ele valeu? Não valeu. Sabe aonde a gente vê isso perfeitamente? Outro livro que eu recomendo, se alguém não leu, leia. É um livro para nós espíritas, especialmente. Livro Voltei. Voltei, de Irmão Jacó. Irmão Jacó era um pseudônimo de Frederico Figner, um espírita da Federação Espírita Brasileira, atuante, um espírita incansável. Chegou a fundar uma gráfica para editar os livros espíritas. Ele era dialogador em reuniões mediúnicas, aquele homem dedicado ao trabalho, trabalhador incansável. E ele então imaginava, que quando ele desencarnasse, teria uma luz imensa no mundo espiritual. Era a lógica que ele pensava. Qual não foi a sua surpresa quando ele desencarna e se vê no mundo espiritual? Seu corpo espiritual não irradiava luz. Ele não entendeu. Mas como assim? Eu fiz tanto pela causa espírita. Eu fui um trabalhador incansável. E ele via companheiros dele, que foram mais simples que ele na tarefa, que mostravam uma luz, e ele não. Até que um dia, o mentor da espiritualidade vai dizer a ele: olha, Jacó, você fez muito no mundo, mas não edificou dentro. Olha a confirmação, amigos. E ele fez questão de trazer esse livro para nos despertar. Porque o trabalho no bem é importantíssimo, não podemos parar. Mas só ele não basta. Precisamos nos conhecer melhor. Qual sentimento que eu tenho na hora da prática do bem? Será que eu estou desenvolvendo compaixão? Será que eu faço aquilo por amor verdadeiro? Será que eu já estou trabalhando dentro de mim mesmo para me tornar alguém melhor verdadeiramente? Esse é o propósito maior. Essa é a verdadeira conversão. E o Emmanuel diz ainda: muitos chamados, poucos escolhidos. Muitos se convencem, poucos se convertem. É aquela fala de Jesus, Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Poderia parecer que Deus seria parcial. Será que Deus escolhe esse, aquele? Por que poucos são escolhidos? Lógico que não, Não precisaria nem pensar muito. Deus ama todos os seus filhos da mesma forma, não tem privilégio. Então, quem são os escolhidos? Os que se esforçam. O convite do alto jorra para todos nós. Todos nós somos chamados a participar do banquete simbólico, Daquela parábola tão bela que narra sobre isso. Todos somos chamados a desenvolver o reino de Deus em nós. Mas quantos de nós fazemos esforços? Quantos de nós trabalhamos dia após dia para nos tornarmos verdadeiramente alguém melhor? Então é isso para a gente pensar. Continuemos fazendo o bem, mas não nos acomodemos só a isso. Observemo-nos mais. Observemos nossos sentimentos, para que a gente consiga, amigos, chegar um dia de olhar para o outro, para o semelhante, como um irmão. Não ser tão exigente, não cobrar tanto do outro, perdoar mais. Essa é a meta. E para a gente encerrar então, eu trago aqui uma crônica muito singela, uma crônica simples, singela, de Meimei, que está no livro Deus Aguarda. Eu achei interessante, porque ela vem nos mostrar uma perspectiva que às vezes a gente nem pensa. E serve muito para o nosso aprendizado de conversão, de focar naquilo que às vezes mais interessa. E a Meimei diz assim, que certo dia um homem, durante a noite, no sono do corpo, ele se desdobrou, o espírito se afastou do corpo e adentrou uma dimensão do mundo espiritual muito bela. Aquela dimensão feliz, harmoniosa, muitas luzes. Lógico, esse homem, esse espírito sendo levado por um
amigo espiritual. E qual não foi a surpresa daquele homem ao perceber que naquela dimensão, ali estava Jesus. Ele foi tomado de uma emoção ao perceber Jesus e ele se aproximou do Mestre com muita reverência. E ele rogou a Jesus: Senhor, se me permites, eu gostaria muito de te pedir, porque eu quero, Senhor, trabalhar na tua causa de amor. Eu quero servir aos nossos irmãos em humanidade. Eu quero ser um discípulo da tua seara. Mas, Senhor, eu quero te pedir que me livres daquele lar onde eu me encontro. Eu estou preso, Senhor, naquele lar. Eu não consigo fazer o bem devido àqueles familiares que me deixam perturbado, desarmonizado. Eu estou como um pássaro preso numa gaiola. E aí ele começa a reclamar dos familiares. Meu pai, Senhor, talvez cansado pelas lutas da vida, nos abandonou à própria sorte. Minha mãe exerce um despotismo cruel. Ela trata a nós, seus filhos, como se fôssemos objetos dela. A afeição dela é possessiva. E meus 2 irmãos, então, Senhor, me detestam, me humilham, me ridicularizam. Senhor, eu não consigo conviver naquele lar. E eu queria muito servir na tua causa. Então eu te rogo, Senhor, liberta-me daquele lar. E Jesus, ouvindo tudo calmamente, esperou um tempo, e Jesus então diz a ele: pois é, meu filho, eu me lembro de ti, quando você passou por essas paragens, rumo à reencarnação. Eu me recordo que você passou por aqui, e você se dizia realmente muito animado para trabalhar na minha seara. Você se mostrava dedicado, com uma vontade de servir na causa do bem. Eu percebi o seu ânimo, a sua boa vontade, o seu interesse. E eu fiquei muito feliz, meu filho, porque é muito importante trabalharmos pelo bem de nossos irmãos em humanidade. Aí ele já foi atropelando Jesus. Ele falou: mas Senhor, se tu entendes o meu ideal, e se os meus pedidos estão aqui registrados, quem me colocou naquele lar? E Jesus então diz a ele: pois é, meu filho, acreditando eu nas tuas promessas, no teu interesse de trabalhar com sacrifício, com renúncia, entendendo que trabalhar na minha seara exige muito do discípulo, eu percebi essa tua boa vontade e fui eu quem determinei que você nascesse nesse lar. Porque a tua tarefa maior seria ajudar esses teus irmãos do lar. Essa seria a tua tarefa. Aquele homem, chocado com aquela revelação, despertou no corpo em meio à madrugada, lembrando-se daquela conversa com Jesus. E ele então acordou, já consciente agora do que se esperava dele. O dia já estava raiando e ele ouviu seus 2 irmãos do lado de fora da casa, já conversando e falando mal dele. Mas diz Humberto de Campos que a partir daquela hora, ele passava a ouvir tudo com outros ouvidos. Ele já seria uma pessoa compreensiva, tolerante, porque ele tinha entendido, afinal, que a tarefa maior era ali no lar. Então, amigos, eu penso, quantas vezes nós queremos realizar tantas tarefas, queremos fazer tanto, no mundo, e às vezes o nosso trabalho principal está dentro do lar. Se nós não tivermos um lar harmonizado, que adianta fazer tanto fora, se a maior necessidade nossa está ali, à nossa volta? Nós sabemos que nascemos onde temos as maiores necessidades. Então, rogamos a Jesus que ampare-nos a todos, nos fortaleça
e nos ilumine para que a gente busque esse caminho de redenção, esse caminho de trazer o Evangelho para a nossa vida e que o Evangelho seja, afinal, o nosso norte, o nosso roteiro de vida. Desejo a todos muita paz e sucesso nessas lutas, que a gente aproveite a reencarnação, aproveitando para retornarmos na data devida ao mundo espiritual, modificados para melhor, que consigamos, enfim, levar bom proveito da existência atual. E vamos assim então fazer a nossa prece de encerramento. Vamos então, a partir de agora, respirar mais profundamente, tranquilizar a mente e percebermos, amigos, que aqui à nossa volta, envolvendo-nos a cada um, com certeza tem bons amigos espirituais, que aproveitam esse momento para nos transmitir bons pensamentos, ofertarem-nos seus fluidos salutares, envolverem-nos com seu abraço fraterno, porque esses amigos sabem das nossas lutas, da nossa fragilidade, e eles querem muito que nós aproveitemos bem a existência. Então, que nesta hora nós possamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, um pensamento de gratidão pela vida, porque já compreendemos a importância da vida, mas não pedimos apenas por nós, rogarmos a Deus também pelos irmãos em humanidade, que enfrentam lutas muitas vezes maiores que as nossas. Quantos irmãos que ainda não conhecem a mensagem do Cristo? Oremos por eles. São irmãos infelizes, são enfermos da alma, que estão a cometerem atos que se arrependerão profundamente um dia. Quantos irmãos que tiraram a própria vida enfrentando sofrimentos cruéis? Oremos por eles. Que a nossa prece possa chegar a esses irmãos como uma réstia de luz, mostrando a eles que haverá novas oportunidades. É apenas uma fase, que eles encontrarão um caminho melhor. Enfim, rogarmos por todos os lares da terra que estão vivendo em momentos difíceis de tribulações, de aflições, de dores, que a misericórdia de Deus permita que os mensageiros do alto visitem esses lares em perturbação, em conflito, semeando a paz, aliviando a tensão, consolando aqueles que estão desesperados. E rogamos assim pelo nosso lar. É tão importante vivermos em paz com aqueles que estão à nossa volta. Abençoa, Senhor, nosso relacionamento. Nós sabemos que muitas vezes temos dificuldade, mas ilumina, Senhor, o nosso coração e a nossa mente, para que possamos ofertar o melhor, para que possamos compreender um pouco mais, tolerar um pouco mais e perdoar um pouco mais. Enfim, te agradecemos, Pai, por mais este momento abençoado, que estivemos reunidos em Teu santo nome, que possamos seguir na Tua paz e que esses ensinos do Evangelho permaneçam conosco, na busca do homem de bem, que todos nós haveremos de nos tornar um dia. Obrigado, Senhor.
que sigamos na tua santa paz, que assim seja. Muito obrigado, muita paz, muita luz a todos.